Neste vídeo, vou te mostrar o passo a passo de como utilizar a ferramenta Code no N8N, mesmo sem saber codificar nada. Então, deixa eu te explicar como essa ferramenta funciona para a gente poder ir para o passo a passo. Eu fiz dois exemplos, tem dois exemplos separados aqui para você. Vamos entrar no exemplo número 1. Todo programa, ele trabalha com a entrada de dados e a saída de dados. Então, o input é a entrada dos dados e o output é a saída dos dados. E aqui no meio temos sempre o nó, ou programa que vai tratar essas informações e manipulá-las. O código, o nó de código, que chama code, né, código, nós vamos criar um código JavaScript para poder fazer certas funções e manipular certos dados. Mas, Ricardo, você falou que a gente não vai escrever código. Nós não vamos escrever códigos, mas a inteligência artificial vai escrever para nós. Calma que eu vou mostrar como ela vai escrever, como a gente vai fazer esse pedido. Tem todo um passo a passo para um prompt. Mas vamos lá, vamos ver a ferramenta em ação. Vocês podem identificar que nos dados de entrada, nós temos aqui algumas datas aleatórias e elas estão no formato americano. Eu não quero no formato americano, eu quero transformar elas em formato brasileiro. E também temos alguns campos que estão vazios ou nulos. Por exemplo, aqui, ó, em país está nulo. Eu quero colocar no lugar desse campo nulo, por exemplo, uma frase escrito não informado. Então, vou executar aqui, eu já coloquei um código aqui no meio, tá? Essa ferramenta Code, você vai escrever um código JavaScript para fazer a formatação dos dados, vai colar ele aqui no meio e vai clicar em executar. Ele já executou e já fez a formatação. Podem ver aqui no lado direito que a data já está no formato brasileiro e aqui, onde estava faltando aquelas informações aqui do país, está não informado. Segundo exemplo, deixa eu ligar ele aqui. Segundo exemplo, estou trabalhando com alguns dados que vêm dessa planilha: produto, preço e quantidade. Eu quero que o programa faça a multiplicação do preço do produto vezes a quantidade de produto. Então, eu já fiz o código. Espera aí que deu um erro aqui. Isso. Eu já escrevi um código. Olha só, os dados de entrada: produto, caneta, preço 2,50, quantidade 10. Vou executar ele aqui. Ele já criou um novo campo, tá vendo? Valor total e já com a multiplicação dos valores. Olha lá, 1,75 vezes 30 vai ser igual a 52,50. Ele criou de todos esses valores. Isso aqui são coisas simples que ele pode fazer, mas é só para você entender, né? Vamos fazer esse passo a passo. Vou te explicar tudo que precisamos fazer. Não se preocupe, eu reforço, você não precisa saber codificar nada. Eu também não sei codificar nada. E você vai conseguir fazer isso aqui tranquilamente. Você aprendendo isso, você pode fazer sim inúmeras coisas. Por exemplo, pode fazer uma automação para um escritório de contabilidade. Você vai pegar os dados de impostos e na hora que os dados entrarem, ele já vai fazer o cálculo de imposto, as deduções, ele consegue fazer tudo. Mas para isso você tem que entender o básico, né? Eu deixei aqui para a gente acompanhar um documento, ele vai estar em um link aí na descrição ou também na primeira mensagem fixada. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, o meu canal do YouTube ele é muito novo, então o YouTube não libera deixar link na descrição, mas eu consigo deixar o link para este documento no primeiro comentário fixado. E se eu não conseguir fixar o comentário, como eu não estou conseguindo, procura o meu comentário lá, que vai estar o link para você. Quando o YouTube liberar, ele vai estar o link na descrição. O documento é este. Você vai tirar um tempo para você ler, que eu fiz um passo a passo aqui para você entender melhor sobre a ferramenta. Mas vamos aqui direto para os dois exemplos, como eu fiz eles. Primeira coisa que você tem que entender: quem vai escrever o código para nós
vai ser uma LLM. Eu estou usando o Google Gemini, né? Eu estou usando o Gemini do Google. Você pode usar também, por exemplo, o ChatGPT. Mas o Gemini do Google está me atendendo muito bem e ele é 0800. Você pode também usar o DeepSeek, que é gratuito, mas de todas essas ferramentas, para o meu uso do dia a dia que eu estou precisando, o Google, como é gratuito e muito bom, está me atendendo muito bem. Eu até fechei aqui a planilha, mas beleza, a gente já vai entender. Primeira coisa, eu tenho que explicar no prompt. Não sei se você já leu algum assunto sobre prompt. Prompt significa praticamente informações e instruções que você está passando para a inteligência artificial. É a forma como você vai explicar para ela fazer um trabalho ou um serviço para você. Então, primeiramente, eu quero que ela escreva um código JavaScript para formatar aqueles dados. Então, eu tenho que especificar isso para ela. Então, no começo do prompt, eu tenho que vir sempre assim, ó. Por exemplo, olá, estou usando a ferramenta de automação N8N. Então, eu tenho que situar ela no que eu estou fazendo, que ela não vai adivinhar, né? Depois, eu tenho um nó code, que é você tem que colocar o nome certo do nó, tudo em inglês, tá? Em meu fluxo de trabalho. No nó code, receberei os seguintes dados de entrada em JSON. Então, primeira coisa, vamos copiar essa parte aqui, ó, até JSON, dois pontos. É a primeira parte do prompt. Vou colar ele aqui no Gemini. Vou voltar lá no meu workflow do N8N. Nós estamos fazendo o primeiro exemplo aqui, que é esse modelo aqui, ó. Deixa eu executar ele aqui, até aqui, certo. Vou clicar no nó code, porque eu quero pegar os dados de entrada que está chegando nele e transformá-los, para continuar no fluxo do lado direito. Tá vendo aqui, ó? Entrou 5 itens aqui do lado esquerdo, mas não saiu nenhum. Deixa eu só apagar esse código aqui. Pode... Ó, já apaguei. Se eu executar ele sem o código, tá vendo? Ele dá erro. Tem que ter no mínimo algum código aqui. Então vamos lá. Eu preciso pegar esses dados de entrada desses 5 itens aqui. Então ele pode vir aqui em esquema, tá vendo? Tabela em JSON. Eu quero ele em JSON. Vou selecionar nessa pastinha aqui e copiar. Vou voltar lá no Google Gemini, que é a minha inteligência artificial. Vou colar, vou dar um espaço e vou voltar lá naquele documento que eu deixei para você. Vai até aqui no final, tá vendo? Eu já deixei também pronto aqui para você ver o que eu copiei. Vem aqui até no final e você vai ver aqui, ó. É o final do prompt, é o encerramento do prompt para que a inteligência artificial entenda o que eu quero. Preciso que converta as datas para o formato brasileiro e, nos campos nulos ou vazios, preencha como não informado. Pode ver aqui que em não informado eu deixei aqui em minúsculo, ou poderia ser ao contrário, dependendo do que você escrever aqui, o formato que você escrever no prompt, e deixei ele sempre com entre aspas simples. Vamos copiar. E vamos colar no final do prompt. Vamos dar OK. Olha só, ele está escrevendo. Beleza, finalizou. Eu venho aqui em cima nessa pastinha aqui para copiar. Vou lá no código e venho aqui, ó, no código. Né, seleciono tudo, se tiver alguma coisa eu apago e dou um Ctrl V. Eu colo ele aqui. Quando eu executar, beleza, funcionou. Ele só não funcionou. Deixa eu executar aqui novamente, pode ser algum erro. Vamos salvar, vamos reiniciar aqui. Pode ser algum erro também, primeiro, do próprio N8N. Vamos executar.
o workflow. Ó, a saída não deu certo e o nulo também. O que eu vou fazer? Eu vou explicar. Foi até bom sair assim. Vou explicar para a inteligência artificial que não deu certo. Vou vir aqui. Não deu certo. Veja a saída. Primeira vez que ela errou aqui comigo agora. Aí eu vou colar aquela saída. Ela entendeu qual foi a resposta. Sinto muito que o código não tenha funcionado. Blá. Está guardando a saída. Vamos lá. Até agora não entendeu que eu quero que ela reescreva o código. Reescreva o código em JavaScript. Vamos ver se vai funcionar. Erros acontecem. Vamos colar aqui, vamos apagar na verdade e vamos colar o novo. Rapaz, não tá dando certo, hein? O que tá acontecendo? Eu acho que copiei o código errado, vamos ver aqui. Preciso que converta as datas para o formato brasileiro nos campos nulos. Vamos fazer o seguinte, vamos resetar aqui uma nova conversa. Vamos atualizar para ver se é o erro. Às vezes acontece da própria LLM dar errado. Vamos lá. É assim mesmo, corrigindo os erros. Quem trabalha com automação, com inteligência artificial, pode se preparar que erro acontece mesmo. Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui nessa parte novamente. Copiar o início. Vou fazer aqui do mesmo jeito que vocês vão fazer aí. Colo o início. Agora eu volto aqui no nó. Entro no code. Copio aqui a saída. A entrada, na verdade. A entrada. Agora eu vou copiar a informação, aqui, a finalização do prompt. Preciso. Ctrl C. Cadê? É outra coisa aqui. Ctrl C, Ctrl V. Dá um OK. Vamos torcer aqui para dar certo, hein? Ah, eu acho que agora vai dar certo. Eu acho que a memória da LLM estava pesada. Vamos limpar aqui. Ctrl V, colar e executar. Amém, aleluia, deu certo. Olha só, a data já está no formato brasileiro. E aqui, onde estava nulo, agora está não informado. Beleza, era isso que nós queríamos. Vamos passar para a segunda versão, o segundo modelo. Vou atualizar aqui a planilha. Passou 3 itens. Agora vamos voltar aqui no segundo exemplo. Aqui, ó, segundo exemplo. É o mesmo começo. Lá, olá, estou usando a ferramenta de automação N8N. Eu tenho um nó code em meu fluxo de trabalho. No nó code receberei os seguintes dados de entrada JSON. Copia ele. Agora vamos lá no Google Gemini novamente. Volta aqui no código.
pego a entrada em JSON, tá vendo aqui que agora é sobre canetas, produtos, etc. Copio ela aqui, vou até lá novamente na inteligência artificial, no Google Gemini, dou um espaço aqui no final, vou lá para o documento, vou até o final aqui do prompt e copio a parte final. Aqui na parte final, gere o código JavaScript para um no-code no N8N. O objetivo é multiplicar os valores dos campos preço e quantidade de cada item de entrada. O resultado dessa multiplicação deve ser adicionado como um novo campo chamado valor total a cada item na saída. O nome dos campos preço e quantidade estão em maiúsculas. Da onde ele tirou isso aqui, pessoal? Ele tirou aqui, ó, dessa planilha. Eita. Planilhas. É aquela planilha que eu fechei sem querer. Vamos voltar. Nome, status do pedido. Não, não é isso, é o exemplo 2. Aqui, ó. Produto, caneta, lápis, caderno, preço. Deixei os valores e a quantidade. Então eu quero multiplicar o preço pela quantidade. Deixa eu ver até onde nós fomos aqui. Certo, já peguei esses campos. Agora é voltar na planilha, no documento, copiar o final dela. Tá vendo aqui esse preço e quantidade? Eu peguei daqui, ó. Preço, quantidade, tudo em maiúsculo. Então tem que ser igual para poder não dar erro na hora de fazer na hora de for fazer o código. Copio o final e colo. Beleza, praticamente já terminou. Vamos copiar aqui o código JavaScript, aquele mesmo sistema, seleciono tudo aqui, Ctrl V para colar, e vamos executar. Beleza, perfeito. Quantidade 10, valor 25, ele multiplicou, tá vendo os valores? Aqui, ó, 1,75 vezes 30, 52 e 50. Beleza, certinho. Não deixem de conferir os outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Você não precisa comprar um curso na internet sobre N8N. Por quê? Aqui eu vou te mostrar tudo, todo passo a passo e de forma gratuita. Deixa eu te mostrar qual outro curso, qual outro vídeo que eu tenho aqui também, né? Outros vídeos. Vamos aqui para o YouTube Studio. Se você ainda não instalou o seu N8N na sua máquina, eu tenho um vídeo mostrando aqui também. Foi um dos primeiros vídeos. Olha só, tem vários vídeos para vocês aí, tá? Se aproveitarem, pode ficar tranquilo que eu vou postar tudo sobre N8N. Se você seguir o meu canal, você vai saber tudo sobre N8N e, ainda melhor, 0800. Muito obrigado pela sua audiência e paciência. Não esqueça, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe aí seus comentários e deixe seu like também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!